Olá, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre o Salmo 18. Eu gostaria de ler um pedacinho dele. E o Salmo 18 diz assim: Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que habito, o cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo para onde corro a fim de salvar a vida. Ali me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo de granito. Mas ele me segurou lá do céu, me alcançou no mar e me tirou dali, daquele oceano de ódio, daquele caos destrutivo. Do vazio em que eu me afogava. Fui espancado enquanto estava por baixo, mas o Eterno ficou do meu lado. Ele me pôs de pé num campo aberto. Ali eu estava seguro, surpreso por ser amado. O Eterno refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os cacos. Quando resolvi acertar as coisas, ele me permitiu um novo começo. Agora estou atento aos caminhos do Eterno, mas não por mera condescendência. Todos os dias examino seu modo de agir e tento aprender o máximo que posso. Sinto-me refeito e não descuido dos meus passos. O Eterno reescreveu o roteiro da minha vida, quando abri o livro do meu coração diante dele. Os bons provam a tua bondade, os sadios experimentam a tua saúde, os autênticos degustam a tua verdade, enquanto os maus não conseguem te entender. Ofereces teu apoio aos destituídos, mas não hesitas em humilhar os soberbos. E mais à frente ele fala assim: existe Deus como o Eterno? Não estamos nós sobre um fundamento de pedra? Não é esse o Deus que me deu forças e me pôs na direção certa? Agora corro como uma corça, sou o mais importante da região. Ele me ensinou a lutar. Posso até dobrar um arco de bronze. Tu me proteges com a armadura da salvação. Tua mão firme me sustenta, tu me afagas com ternura. Aplainaste o chão em que eu ia pisar. Assim, os meus passos foram firmes. Queria dizer boa noite para todo mundo que está aí, o Jussier, a Vera, a Andresa, a Niceia, a Doraci, a Thaís. Que bom ter vocês aí. Eu quis começar lendo esse Salmo 18. Ele é um salmo muito querido e eu acho que a gente pode aprender muita coisa dele. Se você esteve comigo na última quarta-feira, você vai lembrar que a gente comentou um pouco sobre a questão das bênçãos, né? Das maldições, do que sai da nossa boca, da importância daquilo que nós falamos. E seguindo nessa situação, eu queria trazer para você exatamente isso. Essa semana eu tive uma reunião de oração em que nós discutimos e foi apresentado por uma querida amiga, a Ju, sobre um livro que nós estamos estudando, e ela falou muito sobre a questão da fortaleza. E aqui nesse salmo realmente a gente diz, olha, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Então eu queria começar dizendo para você, tenha tranquilidade no meio da tempestade. Nós precisamos começar a observar e a não só observar aquilo que sai da nossa boca, como é esse assunto que eu tenho falado com muita frequência, mas a observar e colocar os nossos olhos naquilo que o Senhor está fazendo de bênção para nós. Nas bênçãos, nas alegrias, porque inclusive hoje ainda eu estava atendendo uma pessoa e eu tive que ressaltar a importância desse fato. Muitas vezes, quando nós passamos por um período de tempestade, o nosso olhar ele fica fixo na tempestade. E na verdade, o nosso olhar ele precisa estar fixo naquele que resolve o problema da tempestade. Então, há de nós termos que aprender a ter essa capacidade. Capacidade do quê? De lidar com a incerteza. A incerteza, o desconhecido, até mesmo com a ameaça que a gente não tem noção que de repente está à nossa volta. Entenda,
por maiores os desafios, o Senhor é conosco. Por isso que eu quis começar lendo o Salmo 18. Nesses últimos 3 domingos, se você participou dos aulões que são feitos no domingo pela manhã, você teve a oportunidade de ver a descrição completa, né, do Salmo 91. Esse é um outro salmo que nos assegura que o Senhor, Ele está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que por mais dificultosa que esteja a situação, o Senhor está no nosso lado. Então nós precisamos buscar essa força do Espírito Santo para ter essa capacidade de saber como lidar com os desafios que se apresentam na nossa vida. Você veja, esse salmo ele foi na verdade escrito por Davi, e Davi é um exemplo, eu acho assim, muito legal. Por quê? Porque ele tem qualidades e ele tem defeitos, exatamente como eu e você. Nós temos qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito. E uma das qualidades que o Davi tinha é de que ele era super honesto com ele mesmo. Então, ele não negava a dificuldade da situação. E você vai observar, se você pegar com cuidado hoje à noite e ler todo esse Salmo 18, eu não li ele inteiro, eu li só algumas partes. Se você tiver o capricho de ler esse Salmo, você vai poder ver um Davi que ele realmente derrama o seu coração diante do Senhor. Ele não tem dificuldade de falar das suas dificuldades, da sua incapacidade de resolver os seus problemas. Eu acho que esse talvez seja um das nossas maiores problemas, né? O orgulho de achar que nós temos que dar conta de tudo. E na verdade, nós temos que dar conta das situações na medida com o Espírito Santo, né? Nós temos essa parceria com o Espírito Santo e é Ele que nos fortalece. Por isso que tem aquele versículo que diz, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque a minha força, ela não está sendo originada dentro da minha capacidade, mas é o Espírito Santo que habita em mim que traz esta força, que me capacita a poder e conseguir lidar com os desafios que se apresentam. Porque realmente existem situações na nossa vida que são situações desesperadoras, mas nem por isso é razão para o desespero. Quando essas situações elas se apresentam, nós precisamos saber aonde que nós vamos recorrer para ajuda. E esse local é 100% no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. E Davi tinha isso muito bem estabelecido dentro do coração dele e dentro da mente dele. Ele era uma pessoa responsável. Ele era um homem de ação. Ele não era aquele cidadão que ficava sentado na cadeira, né? Por exemplo, na cadeira da igreja, hoje no sofá de casa, chorando e esperando que Deus derramasse do céu a solução do seu problema. Não. Ele, desde o princípio que nós podemos ver em termos de testemunho de vida de Davi, você vai observar que ele é uma pessoa de ação. Ele não fica esperando. Ele juntamente com o Senhor, ele vai tentar e vai conseguir e ter vitória em resolver as suas dificuldades e os seus problemas. Então, você veja, qual que era o lastro, na verdade, de toda essa situação de vida de Davi? O lastro dele estava preso exatamente nas experiências que ele já teve. E nesse momento eu preciso abrir um parênteses com você. Vamos lá. Quantas bênçãos, quantas lutas que você já não teve vitória? Talvez você olhe hoje e diga assim, nossa, mas você não tem noção, pastora, do tamanho da minha dificuldade, do tamanho da minha tragédia. Talvez eu não tenha mesmo noção do que você está passando, né? Mas eu posso te dizer, querido, se você passou por tantas outras situações,
e o Senhor te abençoou e o Senhor te levou à vitória, não pense que essa situação vai ser diferente. Porque se tem uma coisa que é imutável, ela não muda, é o poder do Senhor. Nós mudamos. Nós às vezes estamos que nem aquela montanha russa, né? Hoje estamos alegres, amanhã estamos tristes, hoje achamos que vamos vencer e amanhã nós estamos cantando a derrota. Não, o Senhor, ele não vive em montanha russa, ele é uma constante. E a constante de Deus é que ele é todo poderoso, que ele nos ama e que ele vem ao nosso socorro. Então nós precisamos ter isso bem gravado no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque esse discurso de derrota que nós vimos na semana passada, que acabam se tornando em maldições na nossa vida ou às vezes até nas outras pessoas, nós precisamos compreender que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. São palavras que acabam nos amarrando e nos impedindo de chegar na vitória. Então, entenda que nós precisamos saber, da mesma maneira que Davi soube, a quem recorrer. E entender que nós precisamos estar conectados. Quando eu falo em estar conectados, eu não me refiro somente à questão do estar conectados com o Senhor. Eu me refiro à questão de estar conectados também com a igreja, com os nossos irmãos. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma dificuldade muito séria, enfrentar essa dificuldade sozinho é muito difícil. Então, às vezes, nós necessitamos do auxílio do outro. É aquela coisa, é mais fácil caminhar de dois. Por quê? Porque quando um está com o seu coração apertado, com o seu coração triste, né, machucado, o outro pode nos ajudar a levantar e a caminhar mais um passo. Por isso que é tão importante nós sabermos o que nós falamos, percebermos aquilo que nós estamos dizendo. Porque quando nós vemos um irmão que está passando por dificuldade e nós o abraçamos e dizemos para ele, nossa, é difícil mesmo, nossa, como é ruim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Acho que está tudo muito mal. Nós estamos dando voz a um espírito que jamais vai nos trazer a vitória. Então nós precisamos compreender que são nesses momentos que a nossa verbalização, ela precisa estar de acordo com o Senhor. E a verbalização correta é, não, tá difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos levantar e vamos dar mais um passo. Ninguém consegue sobreviver ao deserto sentado no meio do deserto. Para você conseguir sair desse deserto, você precisa levantar e andar. É passo a passo. Obviamente não é um transladar, né? Imediato. É algo que muitas vezes demora um tantinho. Mas nesse demorar, a nossa capacidade espiritual de vida com o Espírito Santo, de caminhada com o Senhor, ela vai sendo amadurecida. E nós vamos tendo experiências que vão nos capacitando cada vez mais a caminhar e a sair até mais rápido dessas situações dificultosas. Agora, como que nós temos feito isso? Às vezes, por questões de orgulho, nós simplesmente não comentamos, né? É aquela situação que eu já vi acontecer de pessoas que dizem, nossa, mas como é que eu vou dizer que eu estou passando por certa dificuldade? Porque aí o outro vai olhar e vai achar que eu sou fraco, que eu não me relaciono muito bem com o Senhor, e o que eles não vão dizer de mim, né? Eu que sou uma pessoa que de repente estou ensinando a palavra, agora o outro está tendo que falar para mim, queridos. O orgulho faz parte com o diabo. Pai do orgulho, o pai dos orgulhosos é Satanás.
Então presta atenção, todo coração orgulhoso está fadado à queda. Então nós precisamos compreender que nenhum de nós, nem eu, nem você e nem ninguém está capacitado para ser o Todo-Poderoso, né? Todos nós precisamos compreender que quem nos capacita é o Senhor. Então nós estamos sim propensos ao erro, propensos a cair, propensos a não saber fazer, a errar inúmeras vezes, mas quando nós temos o Espírito Santo no coração e não temos o orgulho, nós nos arrependemos dos erros, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade e clamamos para que o Espírito Santo nos capacite a fazer corretamente. Então, seja humilde, não se preocupe com a sua aparência, não se preocupe com aquilo que o outro pode achar de você. O que é importante é o que o Senhor acha de você, né? O que adianta as pessoas acharem que você é o crente, a última Coca-Cola do deserto, o crente poderoso, o crente que a oração faz, o profeta que revela, sendo que na sua vida particular você é um fracasso, sendo que na sua vida particular tudo está um caco, na sua vida particular as coisas não funcionam da maneira como você normalmente fala e quer mostrar que acontece. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe o que é verdade e Deus sabe o que é mentira. Então, vamos caminhar com o Senhor livres desses pesos que nos puxam para trás. Nós precisamos cortar esses laços que têm amarrado o nosso desenvolvimento de vida com o Senhor. A gente precisa entender que quem estabelece é Deus. Ele é a prioridade na nossa vida. Então vamos fazer o possível para chegar naquele plano que Ele já estabeleceu. E para isso nós precisamos abrir mão do que nós achamos de nós mesmos, do que nós gostaríamos para nós mesmos e agarrar com unhas e dentes o que o Senhor tem para nós, os planos que Ele tem para nós. Porque quando nós fazemos isso, toda a questão espiritual ela se move à nossa volta para que esses planos venham a ser estabelecidos. E a nossa promessa, ela chega nas nossas mãos, a vitória, ela vem nas nossas mãos. Mas nós precisamos entender isso claramente, que essas máscaras que nós construímos para nós mesmos, elas precisam ser retiradas. E elas vão ser retiradas não por outras pessoas, elas vão ser retiradas individualmente por cada um. Quando cada um de nós decidir olhar e dizer, não, eu preciso ser sincero com Deus. E dentro da minha sinceridade com o Senhor de vida, ela precisa refletir para os outros, mesmo até quando os meus defeitos são um pouco mais aparentes. Afinal de contas, nós precisamos aprender a amar o outro, não na sua perfeição, mas até na sua imperfeição. Então você veja, uma das coisas que Davi compreendeu perfeitamente é o que Deus era para ele. Tanto que ele faz essa descrição. Quem é Deus? Deus é a fortaleza, é o refúgio, é a proteção, é a restauração, é da onde vem o seu poder, da onde vem a sua força. E aí eu pergunto para você, você conhece esse Deus na sua vida? Você tem vivido esse Deus no seu dia a dia? Porque se você não tem tido essa compreensão diária do Senhor, algo não está funcionando bem. Em algum lugar a coisa está patinando. Então, quando isso ocorre, nós precisamos rapidamente observar, parar e observar. Opa, será que eu estou pisando na bola aonde? O que é que eu estou deixando de fazer? Ou o que é que eu estou fazendo demais que eu não deveria estar fazendo? Né? Uma das coisas
que nós precisamos ter muito, muito firmes no nosso coração é o que nós estamos olhando. Já falei isso no princípio, nós temos a tendência de olhar e priorizar a desgraça, né? É aquela coisa, notícia ruim chega rápido, né? Tem esse ditado, porque você já fica esperando a notícia ruim em vez da notícia boa. Nós, filhos de Deus, nós precisamos mudar esse pensamento, essa forma, esse hábito de pensar maligno de dentro de nós. Nós precisamos começar a pensar na bênção que o Senhor fará, na bênção que o Senhor trará, na bênção que Ele está liberando nesse momento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ah, pastora, mas tem problema. Eu sei que tem problemas. E graças a Deus por cada um dos problemas. Primeiro, porque o Senhor nos ensina a dar graças em todos os momentos. Louve ao Senhor em todo tempo. Seja tempo de alegria, seja tempo de tristeza, seja tempo de dificuldade ou seja tempo de descanso. Não importa o tempo. Nós precisamos louvar ao Senhor. Então, até nesse momento de tragédia, dificuldade, de tudo isso, nós precisamos compreender que Deus é conosco. Precisamos compreender que não estamos sozinhos, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Para que serve uma fortaleza, se nós formos ver? Se você olhar a foto de uma fortaleza, lá dos tempos medievais, as pessoas entravam na fortaleza buscando refúgio. Elas eram protegidas dentro da fortaleza. Em tempo de guerra, dependendo da fortaleza, o exército inimigo ficava rodeando a fortaleza e ficava tentando entrar e não dava conta de entrar por muito tempo. Por quê? Porque aquele local era protegido. Então você precisa compreender o quê? Que o Senhor, Ele é a sua fortaleza, Ele está à sua volta. Ele é o seu refúgio. O que você precisa, Ele tem para você. Ele provê na sua vida. Veja o que diz no Provérbio 18:10. Eu trouxe algumas versões para você ver a diferença. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela. O nome do Eterno é um lugar de proteção. Os justos correm para ele e encontram salvação. O nome do Senhor é como uma torre forte. Para onde as pessoas direitas vão, ficam em segurança. Queridos, isso aí tem que estar muito bem gravado na sua mente. Tá difícil? Corre para o Senhor. Tá fácil? Corre para o Senhor. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio, né? Hoje ainda eu estava citando um pedacinho do Salmo 23, que eu gosto, que diz assim: todas as minhas necessidades serão supridas, né? Eu gosto dessa parte. E outra parte que diz assim: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor é comigo. Queridos, isso traz conforto no meu coração. E eu posso compartilhar com você. Eu já tive inúmeros problemas. Já passamos por dificuldades, a minha casa, a igreja já passou por dificuldades. E nesses momentos de grande dificuldade, eu posso dizer para você, em todos eles, o Senhor foi conosco. O Senhor esteve conosco. Talvez Ele não resultou, não fez as coisas acontecerem da maneira da minha expectativa. Mas eu posso te dizer que em todas as dificuldades, Ele não falhou em nenhuma delas. Ele resolveu e trouxe a vitória para todas as dificuldades, né, que eu chamo de desafios que nós passamos até hoje na nossa vida. Então eu posso dizer de coração aberto para você: a minha casa ama o Senhor. A minha casa serve ao Senhor. A minha casa compreende que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então eu gostaria de compartilhar isso com você, porque quando você tem essa percepção, quando você consegue trazer isso para o seu dia a dia e fazer com que essa verdade seja real 24 horas na sua vida, a angústia, a ansiedade, essas situações tão terríveis, elas não vêm mais nos incomodar. É como eu falo aqui, as dificuldades, a ansiedade,
a rejeição, as perdas financeiras, a confusão, as doenças, o medo, a insegurança, os inimigos, né, as perseguições, sejam aonde forem, a perda das pessoas amadas. Queridos, tudo isso está debaixo da mão do Senhor. Então compreenda que o Senhor, ele precisa ser o que? A sua fortaleza. Quando você consegue ter essa compreensão, você consegue lembrar das promessas do Senhor. E as promessas do Senhor, uma delas é que Ele sempre vai te amar. Ele sempre vai trazer o conforto para a sua vida. Ele nunca vai te abandonar e te deixar de lado. Ele sempre vai te manter seguro. É aquele versículo que diz assim: mesmo que a água venha, eu não vou afogar. Mesmo que o fogo venha, eu não vou me queimar. Essa certeza você precisa ter no coração. Eu sei que às vezes, quando a gente passa por muita dificuldade, muitas coisas difíceis, às vezes fica até difícil, né, acreditar que o Senhor vem em nosso socorro. Eu creio que, em parte, na época em que o povo estava preso lá no Egito, e que eles clamaram por tantos anos, né, para que o Senhor os livrasse daquela situação. Quando Moisés veio e disse: não, olha, eu vim para libertar o povo e tal, eu sei que houve muitas pessoas ali que não acreditaram. Ainda mais quando o faraó começou a deixar a situação mais difícil ainda para eles, né? Começou a fazer com que as dificuldades piorassem em vez de melhorar. Nesse momento, eu acredito que o povo talvez tenha olhado e dito assim: nossa, mas Moisés, você disse que vinha para ajudar, no final você veio e complicou ainda mais, e agora, antes já era ruim, agora ficou pior. Eu acho que na nossa vida com o Senhor, mediante essas dificuldades, existem momentos em que as situações elas tendem a ter uma piora. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos esmorecer, né? É aquele versículo lá do Lucas 18 que diz: olha, orar sempre, esmorecer jamais. Por quê? Porque se nós permanecermos, o Senhor, Ele vem em nosso socorro. Da mesma maneira como o povo naquele Egito teve tantas dificuldades, sofreram com tantas situações, a situação deles até quando eles achavam que, olha, agora Deus vai resolver, e de repente a coisa complicou ainda mais. Você veja que ainda assim o Senhor trabalhou no coração de cada um deles e libertou a cada um deles. Então, o que eu quero assegurar para você é que não existe dificuldade que o Senhor não traga a vitória na sua mão. Então, creia, não desista, tenha as promessas, entre nesta fortaleza do Senhor e permaneça lá dentro segura. Por quê? Porque esse momento em que o Senhor nos leva a estar na sua fortaleza, né? Este momento é um momento muito especial para mim e para você, porque ele nos leva à fortaleza e ao refúgio. Para quê? Para nos treinar. Então, nós passamos a ter nesse momento um relacionamento pessoal com o Senhor, completo, do tamanho da nossa necessidade. É um momento em que Ele nos treina, Ele nos ensina a lutar, Ele nos ensina a como batalhar, Ele nos ensina a usar das suas armas para enfrentar os inimigos, porque é nesse momento que o Espírito dele nos capacita. Então, para que nós sejamos capacitados, né, que foi o que eu comecei a falando no princípio, esse momento de busca, de estar na presença do Senhor, nós precisamos ter. Por quê? Porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é um lugar, o nosso lugar de proteção. Ele nos treina para a batalha.
Mas Ele nos treina para a batalha para que nós fiquemos lá dentro da fortaleza escondidos? Obviamente que não. E isso nós precisamos compreender, porque muitos de nós, às vezes, a gente acha que, olha, Deus vai nos esconder no seu refúgio, né? Deus é a minha rocha, é a minha proteção. Ele me esconde debaixo das suas asas. Tudo isso é verdade. Mas existe um momento da nossa vida que nós não podemos ficar a eternidade escondidos no Senhor. Nós precisamos fazer aquilo ao qual Ele nos designou. E para isso, nós precisamos lutar. Por que lutar? Porque Ele nos treinou. Ele nos capacitou. Ele nos deu as armas para a batalha. Ele nos deu a nossa armadura. Para quê? Para que nós cheguemos na vitória. Não tem como chegar na vitória se nós não batalharmos, se nós não guerrearmos. Então você veja que é um processo. Esse processo de compreensão de quem é a nossa fortaleza, quem é a nossa proteção. Então aceitar e se permitir esse treinamento do Senhor, sair à luta e chegar à vitória. Porque todos nós, eventualmente, precisaremos enfrentar cara a cara o nosso inimigo e vencer no nome de Jesus. Amém? A Nancy tá aí, seja bem-vinda, Nancy. Michelinha, a Valesca, a Thaís, eu já falei da Thaís, né? Niceia. Às vezes eu rodo aqui e não, a Cida, Cida, um beijão para você. Às vezes eu me atrapalho aqui em ver, não mando beijo para todo mundo, mas eu quero dizer que, puxa vida, muito bom de vocês estarem aqui. E eu queria encerrar hoje justamente com essa situação. Compreenda essa frase. Leve isso para o seu travesseiro nessa noite. Né? Tenha o capricho de ler o Salmo 18, porque ele esmiuça exatamente os detalhes disso que eu estou falando para você. Você vai ver partes por partes no Salmo 18, aonde que Deus é a fortaleza, quando que Deus foi um lugar de proteção, como que Ele treinou a Davi na batalha, como que Ele enviou para lutar e como que chegou na vitória. Porque esse é um exemplo que eu e você precisamos ter, amém? Então que Deus te abençoe, se cuida com esse calor, tá muito quente. Cuide amanhã, a previsão aqui para Uberlândia é de 43 graus, então tome muita água. E que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor traga no seu coração toda essa verdade e firme essa verdade na sua mente e no seu coração. Deus te abençoe, querido. Um beijão. Tchau.